Bom, gente, vou citar aqui esses pontos, tá? Desse nosso reunir aqui diagnóstico e planejamento. Tá? Eles trabalham muito juntos, né? O diagnóstico e o planejamento. Já na anamnese, a gente está diagnosticando, a gente está ouvindo o paciente e funcionando a cabeça para o diagnóstico, né? E ao mesmo tempo que a gente está absorvendo o diagnóstico, a gente já está pensando nas possibilidades de planejamento. Tá? Então, vamos reunir os dois aqui nesse ponto. Né? Em primeiro lugar, seria o projeto da nossa reabilitação, né? E eu vou dividir essa etapa em pacientes que vão se apresentar edentados e pacientes que vão se apresentar dentados. Então, aqui falando do paciente edentado, a gente pode filtrar aqui no paciente que vai se apresentar com uma prótese total, a gente pode chamar de satisfatória, a nível de posicionamento, de dimensão vertical, de curvas, e uma paciente que vai se apresentar com uma prótese nada satisfatória, em que nessa situação a gente não tem nada para aproveitar, a gente não tem nenhuma referência aqui que dá para aproveitar. Bom, então, a paciente que se apresentar com uma prótese satisfatória, nós temos referências aqui para o nosso diagnóstico e planejamento inicial, né? Então, esse tipo de prótese, ela pode ser usada já como esse parâmetro, para trabalhar, então, os nossos guias multifuncionais, e os nossos guias multifuncionais vão ser ferramentas de diagnóstico e planejamento. Então, a gente guarda esse caso aqui para daqui a pouco. Já a paciente que se apresentar de uma forma indefinida, o que nós vamos precisar fazer aqui em um primeiro momento? Trabalhar a prótese, né? Eu não preciso acrilizar, eu não preciso finalizar, mas eu preciso montar os meus dentes, né? Então eu preciso chegar a uma montagem que se mostre satisfatória, para a partir dessa montagem fazer então a duplicação para os guias que vão funcionar como ferramentas de diagnóstico e planejamento, né? E eu até aproveito o arcado inferior dessa paciente para mostrar como que vocês vão lidar com os pacientes que se apresentarem de forma parcialmente dentados, né? Então, se eu tenho um paciente parcialmente dentados, mais edentados do que dentados, eu vou trabalhar como se fosse uma prótese parcial, removível, não precisando acrilizar, mas essa peça também duplicada vai servir como diagnóstico. Então, o paciente dentado ele pode se apresentar com os dentes em posição. Essa paciente, olha só que interessante, está em colapso. Ela tem uma perda periodontal super avançada, alguns poucos dentes que periodontalmente estão saudáveis, que inclusive é uma outra discussão, né, que a gente pode ter. Muitas vezes a gente precisa condenar o dente para viabilizar uma reabilitação, e isso é totalmente legítimo, né? E a paciente, conversando com ela, ela pode concordar ou não, né? Mas é possível, né? Mas o que importa aqui para a gente é que a reabilitação que ela tinha estava ok, né? Então a gente pode pegar dados dessa reabilitação para levar essa paciente para planejamento de prótese protocolo de posicionamento dentário. Lembrem que o posicionamento dentário é quem manda na gente. Eles são os nossos patrões. A gente tem que respeitar aquele posicionamento e a partir disso fazer osteotomia, fazer enxerto, instalar implante, para respeitar esse posicionamento dentário. Então, a partir do momento que eu tenho posicionamento dentário concluído, como é que eu vou trabalhar essa paciente? Seguir sequência de planejamento de PT imediato. Simples. Tá? Então, o laboratório ele tem as referências do posicionamento desse dente. Ele pode trabalhar com silicona, com negativo, com muralha. Né? O laboratório ele pode fazer uma muralha de silicona e no modelo de gesso, ou no virtual, se for o caso, eliminar os dentes, mantendo aquela muralha de silicona, aquele borrachão de silicona, para então montar os dentes que vão servir agora para o guia multifuncional, que vai ser usado no transcirúrgico. Certo? O que eu acho assim, muito válido para vocês que estão começando é trabalhar com um laboratório experiente nesse tipo de situação, tá? Que eles ajudam muito. Vocês já trabalham aqui, depois no futuro no consultório, vocês continuem trabalhando com isso daqui ou com algum outro que tenha experiência, não somente em reabilitação, mas em prótese protocolo. Mas a partir do momento que eu considero que o posicionamento está indefinido, que eu acho que é o que você estava me perguntando, eu vou fazer então uma placa de acetato. Vou colocar então essa placa de acetato em posição e vou marcar linha média, linha canina, linha de sorriso, né? E essas informações vão para o laboratório. Olha só esse vídeo. Eu vou levar, o importante é a comunicação. Eu vou levar essa informação para o meu técnico. Olha só quantas informações eu já tenho aqui. O canino dele estava ok. Eu posso, inclusive, traçar a curva de SPI. Se eu tiver alguma extrusão, eu marco no dente. Né? Eu marco essas informações trabalhando com essa placa de acetato e também com fotografias do paciente para vocês comunicarem com o laboratório. Tá? Isso tudo para fazer o PF1, né? Se fosse PF2, era cortar. Não, aqui é para fazer o que você quiser. O que vai definir se é PF1, PF2 ou PF3 é o quanto de estrutura de suporte você tem mantido. O meu objetivo aqui é levar para o laboratório as informações de posicionamento protético próximo do ideal. Eu nem tenho a audácia de, num provisório, ter uma prótese perfeita. Eu quero me aproximar e não interferir no posicionamento tridimensional do meu implante. Tá? Mas eu preciso ter, pelo menos, um arcabouço protético para poder planejar os meus implantes. Né? E é isso que a gente está planejando.
O se é PF1, PF2, PF3, tudo bem, a gente precisa entender isso antes de operar, mas não é aqui. Tá? Isso aí é de acordo com algumas outras questões. Por exemplo, espaço protético, manutenção de estrutura de suporte. Olha só, esse paciente ele tinha um desvio de linha média, né? Então aqui eu já marco a linha média, aqui eu marco a linha de sorriso, posso marcar a linha canina, normalmente eu marco, aqui por acaso não está marcada. Então, no posicionamento, na hora que o laboratório vai trabalhar esse modelo, ele pode, por exemplo, manter 4 dentes de gesso, só para manter a placa de acetato em posição, né? E os anteriores ele tirar. E aí, nessas referências que eu estou passando para ele, ele vai então montar os dentes de uma forma mais agradável. E aí, a partir dessa montagem, ele elimina os outros dentes de gesso. E aí continua então a montagem, ainda levando em consideração que o paciente está dentado, eu não posso provar. É o conceito de prótese imediata. Isso é o conceito base. Tá? Seja, por exemplo, se esse paciente fosse candidato a prótese total imediata, a gente precisa levar referência para o laboratório para, então, fabricar uma prótese total imediata. A gente está trabalhando na elaboração do fluxo digital, mas o fluxo digital em prótese protocolo ele é bem desafiador ainda, tá? Principalmente a nível de planejamento. Então, a gente está trabalhando em paralelo ao fluxo analógico. Então, a gente está trabalhando junto. A partir do momento que a gente seguir segurança só no fluxo digital, a gente segue o caminho só dele. Mas já ajuda muito. Né? Mas ainda precisa muito do analógico. O importante é enviar informação, tá? Ao laboratório para que a gente consiga comunicar. Mais uma vez, eu lembro para vocês que isso daqui é conceito de prótese total imediata, sendo utilizado pela implantodontia em prótese protocolo. Tá bom? Aqui é a finalização do caso, tá? Só para ilustrar para vocês também. Devolvendo... O que foi mais importante que esse paciente teve além de autoestima, gente? Saúde, né? Olha só.